Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 29 de junho de 2025. O Inter treinou mais uma vez no CT Parque Gigante e tem novidade no treinamento. A gente fala sobre o terceiro titular do Flamengo, que deve desfalcar o jogo contra o Internacional, quem sabe até os dois duelos pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A viagem do Inter para a Europa pode ter uma parada na Ucrânia, porque tem jogador que pode estar de saída do Internacional. Essa situação tem que se resolver o quanto antes. A gente também fala dos dois reforços na mira da direção colorada. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro na KTO, nunca brincou por lá, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link da KTO, entra nesse link, em 1 minuto e meio, 2, está feito o registro e tu pode brincar por lá. E Mais Ágil Assessoria, tá precisando de dinheiro no bolso? A Mais Ágil vai te ajudar. Em até 1 hora eles prometem colocar a grana no teu bolso do teu fundo de garantia, teu FGTS, aquele valor que fica parado lá na tua conta de FGTS, que tu não sabe quanto tem, nem como se saca, e a Mais Ágil vai te ajudar com isso. O link para tu entrar em contato com eles via WhatsApp tá junto com o link da KTO no primeiro comentário fixado. Ou tu pode anotar no teu telefone esse WhatsApp que tá na tela aí para vocês. Entra em contato com a Mais Ágil Assessoria que eles vão te ajudar e botar grana no teu bolso em até 1 hora. É o FGTS, tem que ficar de olho nele. Quanto tu tem, como sacar, a Mais Ágil vai te ajudar. Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje mais uma vez no CT Parque Gigante. O grupo de jogadores que teve 15 dias de férias se reapresentou ontem com portões fechados. Hoje o treino novamente de manhã com portões fechados também. E teve uma novidade importante, o reforço Alan Benítez, que chegou em Porto Alegre. Ontem passou por uma bateria de exames médicos no CT Parque Gigante. Hoje fez o primeiro trabalho com o grupo de jogadores. Além dele, aqueles 3 jogadores que estão voltando do departamento médico. O Mercado, que não joga desde o ano passado, teve aquela cirurgia no joelho. O Vitor Gabriel, que teve uma entorse ali e uma lesão ligamentar no tornozelo. E além dele, o Carboneiro, que não joga desde abril por conta de uma lesão que teve depois uma reincidência na posterior da coxa. Rocher e Bernabé hoje ainda não foram para o campo, tá? A gente aguarda os próximos dias para que os dois estejam em campo. Quem sabe sejam reforços contra o Vitória da Bahia no Beira-Rio no dia 12 de julho, mas claro, contra o Fluminense a partir do dia 30 de julho, o jogo de ida do Beira-Rio das oitavas da Copa do Brasil e depois os jogos contra o Flamengo 13 e 20 de agosto, eles devem também estar à disposição. Falando nesses jogos aí de oitavas de final das Copas, hoje teve mais uma notícia em relação a isso, e pode ser que o Flamengo perca o seu terceiro titular para os duelos contra o Internacional na Libertadores da América. O Gerson está acertado com o Zenit, está acertado com o futebol russo, deve ser confirmada essa venda nos próximos dias. Hoje o Flamengo foi eliminado e perdeu por 4-2 para o Bayern de Munique, está fora do Super Mundial, caiu nas oitavas de final para o clube alemão. O Gerson deve ter feito aí seus últimos jogos com a camiseta do Flamengo nesse Super Mundial. É o melhor jogador, na minha opinião, do time. Não deve jogar contra o Inter lá em agosto nas oitavas da Libertadores. O De Arrascaeta está suspenso para o primeiro jogo, levou o terceiro amarelo na última rodada da fase de grupos, né? Não joga a ida contra o Inter. Ainda tem uma chance dele não jogar a volta, porque se fala lá no Rio de Janeiro de propostas para o Flamengo para comprar o De Arrascaeta, meia uruguaio, que também é, junto do Gerson, um dos principais jogadores desse time treinado pelo Felipe Luiz, mas a ida é certo, ele está suspenso, nem pode jogar. Mas se for vendido antes disso, aí também não joga a volta e não enfrenta o Internacional. Mas acontece que hoje o Flamengo perdeu um jogador durante o duelo e a eliminação contra o Bayern de Munique no intervalo, que foi o seu volante chileno Eric Pulgar. Primeiro volante de muita marcação, muita pegada. Ele faz uma falta forte no Harry Kane, atacante inglês do time do Bayern de Munique, e acaba tendo que sair no intervalo. E ele vai direto lá em Miami, o jogo foi no Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos. Ele vai para um hospital ali próximo em Miami e a suspeita é de fratura no pé direito. E aí é importante a gente colocar isso. Se ele tiver constatado uma fratura no pé direito, a tendência é que ele não jogue contra o Inter. Mas não é 100% certo, tá? Porque fraturas no pé direito ali vão de 1 mês e meio, 2, até 4, 5 meses, dependendo do nível, do grau da lesão
e dessa fratura que teve o Eric Pulgar. Mas ainda assim, a gente tem aí um pouco menos de 2 meses. Então, assim, se ele tiver confirmado essa fratura, a tendência é que ele não jogue nenhum dos 2 jogos contra o Inter. Mas é uma tendência, a gente sabe como é departamento médico, a gente viu no Inter. O Bernabé teve uma lesão grau 3, que demandaria, em tese, grau 3, 2 meses e meio, 3 de recuperação, e já tá voltando aí nos próximos dias a trabalhar no campo, já esteve no campo praticando corridas, então, e até calçando chuteiras. Então, claro, tem que ter uma cautela, mas existe uma grande chance do Pulgar ser mais um jogador a não enfrentar o Inter nas oitavas da Copa Libertadores da América. E claro, é importante a gente pontuar a qualidade de elenco, profundidade de elenco que tem esse time do Flamengo. Provavelmente o Felipe Luiz ainda, se não tem esses jogadores, tem o Jorginho chegando agora, tem o Nico de la Cruz, que pode jogar ali na do De Arrascaeta, na do Gerson. Então, vamos lá. Qualidade o Flamengo tem, mas perder 3 jogadores cruciais do meio de campo, obviamente o Flamengo não iria querer perder, mesmo que tenha um grande elenco. Pode ser um ponto importante aí pro Inter nessas oitavas de Libertadores. Bom, eu quero falar agora sobre um jogador que pode ter que deixar o Inter nas próximas horas, quem sabe. E eu tô falando do Vitinho. Por quê? O Vitinho tem contrato de empréstimo com o Inter dentro da normativa da FIFA, porque ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, e aí vocês lembram, normativa da FIFA congela os contratos de jogadores que atuem na Ucrânia ou na Rússia por conta da guerra que está acontecendo por lá desde 2022. E o Vitinho foi emprestado para o Atlético Paranaense, foi emprestado para o Bragantino e agora está emprestado ao Internacional e até vinha muito bem, só que daí ele teve uma lesão no dedo, passou por cirurgia no dedo, voltou e agora teve uma lesão no cotovelo, vai levar aí mais uns 2 meses de recuperação para o atacante de lado de campo do Inter. Só que ele está emprestado ao Inter até amanhã. Amanhã, dia 30 de junho, termina o contrato de empréstimo. Por quê? Na normativa da FIFA, os empréstimos são feitos por 6 meses e aí tu tem que ter uma nova normativa da FIFA que de novo congele o contrato dele para poder renovar o vínculo de empréstimo por mais 6 meses e aí pelo menos até dezembro. Só que acontece que essa normativa da FIFA ainda não chegou. E aí por conta disso, talvez, ou o Vitinho fique aqui em Porto Alegre, liberado obviamente pelo Dinamo de Kiev, aguardando essa normativa, ou ele tenha que voltar para a Ucrânia, se apresentar lá, e aí depois, quando vier a normativa, ele voltar para o Inter. Essa é a dúvida, o que vai acontecer diante disso? Eu até tentei contato com alguns dirigentes do Inter nas últimas horas, que não confirmam ainda se ele vai ter que voltar ou se ele vai ficar aqui treinando liberado, né? Ele tem que ter uma anuência, uma liberação do Dinamo de Kiev, já que a partir de amanhã não, né? Amanhã é o último dia do contrato. A partir de depois de amanhã, terça-feira, ele já não vai mais ser jogador do Inter, nem por empréstimo. Então, tem que vir essa nova normativa do Inter, essa nova normativa da FIFA pro Inter, para que ele tenha o seu empréstimo renovado, senão ele vai ter que deixar o Inter, e aí ou o Inter vai ter que tentar comprar ele, ou tentar algum negócio, um outro empréstimo depois com o Dinamo de Kiev, mas não dá para perder o Vitinho, que é um jogador que vinha bem até essas fatalidades e essas lesões que ele passou. Inclusive a ida do Inter para a Europa pode estar atrelada a isso também, tá? Por quê? Eu conversei com um dirigente do Inter nas últimas horas sobre a saída do Felipe D'Alegrave, diretor de futebol do departamento também jurídico do Inter para a Europa, ele que faz os contratos, e essa pessoa importante do futebol do Inter me disse, ele também está lá para monitorar algumas situações de ativos que não estão no elenco. Por exemplo, o Inter pegar o percentual que tem de plusvalia e mais mecanismo de solidariedade da FIFA da grana do Johnny. Esse também é um dos motivos de tu ter um dirigente lá, facilitar e agilizar a chegada desse recurso para o Inter, assim como de outras situações que o Inter tem, além de buscar reforços. Inclusive tem uma informação que surgiu nas últimas horas, ela foi trazida em primeira mão pelo Wagner Martins e eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram que dentre as contratações que estão sendo tratadas como prioridades na viagem do Felipe D'Alegrave para a Europa, estão a contratação do primeiro volante, o substituto para o Fernando, é bem possível que esse jogador venha do futebol europeu, e um ponta-direita, isso mesmo, essa informação pode surpreender muita gente, mas há um diagnóstico de que o Inter precisa ter jogadores para o lado direito como tem jogadores para o lado esquerdo, como Wesley, Carboneiro, o próprio Vitinho que pode daí jogar nas duas, mas tu ter mais opções de pontas pelo lado direito, de preferência canhoto, que jogue por dentro, que jogue para fora para finalizar, que tenha velocidade de drible, que é uma carência que o Inter diagnosticou do seu lado direito, porque do lado direito tem um meia ponta que joga por ali hoje,
que é o Bruno Tabata. Às vezes pode jogar o Bruno Henrique, o Gabriel Carvalho, mas são jogadores que não são esses pontas de velocidade, drible, profundidade. E o Inter tem o entendimento de que precisa um reforço dessa característica. Então a gente já fica aqui, um primeiro volante, um ponta direita, um segundo volante, um 8 quem sabe, um centroavante e quem sabe mais um zagueiro, principalmente se perder Vitão ou Vitor Gabriel. É mais ou menos por aí que o Inter tem trabalhado, mas nessa viagem para a Europa em busca dessas duas posições, de reforço para essas duas posições, um camisa 5 e um ponta de drible, velocidade e profundidade para atuar pelo lado direito. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!